Olá, alunos. O conteúdo da disciplina já basicamente terminou, mas eu vou explicar para vocês agora como que o framework funciona internamente, para vocês entenderem como ele foi feito. Esse framework ele é bem simples, ele tem só essas classes aqui, que está na pasta framework, e a gente vai dar uma olhada no código de cada uma delas. Acho que a maioria dos códigos que tem aqui são simples. Vai ter um ou outro que vai ter alguma coisa diferente, mas muitos não tem muito segredo. A lógica é tranquila de entender. E aí vocês vão entender como que o framework foi feito. Porque lá no começo, né, da parte de web, a gente viu como fazer uma aplicação sem framework. Ela era um arquivo só. Talvez hoje em dia ainda existam empresas que fazem software sem framework ou usam o framework próprio que a empresa inventou ao longo de muitos anos, né? Mas isso não é, acho que não é regra, né? Hoje em dia, o mais fácil, mais barato é pegar um pronto. E provavelmente, quando vocês estiverem trabalhando com frameworks eh, reais, frameworks que vocês eh, pegaram da internet, que são usados no mundo inteiro, vocês vão acabar tendo que olhar o código-fonte desse framework. Muitas vezes, alguma coisa que você quer fazer, seja algo que você não encontrou lá no Google, e você, ou é uma versão nova do framework, que ainda não tem muita coisa, muita documentação, e você vai ter que olhar o código do framework. E isso acaba sendo comum, principalmente se você for trabalhar com PHP. Algumas outras linguagens também acabam sendo comuns. Vamos dar uma olhada então. Quando a gente roda a aplicação, né, por exemplo, aqui está a aplicação zero, né? A aplicação zero foi aquela primeira aplicação nossa que só falava bem-vindo, né? Nessa aplicação zero, quando eu acesso aqui, né, no navegador, vocês devem estar lembrados que quando eu acessei a pasta da aplicação, o Apache encontra esse arquivo .htaccess e esse arquivo diz que se não for para a pasta público, manda para o index. Então é rodado o index. Então vamos dar uma olhada nessa parte aqui, ó. O que o index faz? Primeira coisa, ele inclui esse arquivo com o require11. Só para lembrar, né, então o require11 serve para se tiver um erro, ele para a execução, e o once, que significa uma vez, significa que só vai ser incluída uma vez esse arquivo aqui. Então, esse arquivo, se eu chamar várias vezes para incluir, o PHP vai incluir só a primeira vez. Então, eu volto uma pasta, entro na pasta framework, DW3 carregador. Por que que eu preciso fazer isso como a primeira coisa? Esse arquivo aqui, DW3 carregador, ele tem o código que faz carregar classes automaticamente. Aqui, por exemplo, ó, depois que ele inclui esse arquivo, eu já estou fazendo um new DW3 aplicação. Então, eu coloco aqui o nome completo, né, da classe. Então, para eu fazer esse new, criar um novo objeto dessa classe, o PHP tem que saber que essa classe existe. Ele tem que, eh, ele tem que ter a classe carregada já na memória, o arquivo da classe. Se ele não tiver, pode acontecer duas coisas. Uma, dá erro, ele vai falar que a classe não existe. A outra é tentar carregar a classe. Mas para ele tentar carregar a classe, a gente que tem que escrever esse código que ele tenta carregar a classe. Quer dizer, a gente, né, quem for fazer o framework, né, que tem que escrever esse código aí. Ou se vocês não estiverem usando o framework, vocês que vão ter que escrever esse código. E para isso que eu incluí esse arquivo. Esse arquivo tem o código que ensina, vamos dizer assim, o PHP a incluir classe. Na verdade, o PHP só vai chamar uma função e a gente que implementa essa função, com toda a lógica de olhando o nome da classe, eu sei qual arquivo eu tenho que carregar, onde esse arquivo está. Então, primeira coisa aqui, eu já incluo um outro arquivo, que é a configuração geral, que é esse daqui, ó, CFG geral. Então, percebe que, apesar de eu ter incluído esse arquivo,
A pasta relativa é essa pasta pp0 aqui. Então, por isso que eu consigo incluir esse CFG geral aqui. E o que tem o CFG geral? Todas as constantes. Então, aqui tem todas as constantes. As constantes importantes são quais? O URL raiz, né, para eu saber qual é a raiz lá no navegador. Pastas, aqui eu tenho o endereço completo, né, o caminho completo da pasta no computador. Então, não tem nada a ver com URL. É o sistema de arquivos. Por exemplo, aqui no Windows é C dois pontos, se fosse no Linux seria barra, qualquer coisa. E aqui tem as URLs. Então, essas pastas são importantes para eu saber onde está cada coisa. Por exemplo, aqui, ó, pasta framework, ele me dá o caminho completo da raiz ali, né, da partição do HD, até a pasta framework, que é essa daqui. Então, depois que eu incluir todas as minhas constantes, aqui tem uma função só para facilitar a nossa vida, uma função, ele verifica se o texto inicia com essa palavra. É só isso. E essa é a função que vai carregar uma classe. Eu declarei aqui a função, e aqui embaixo eu chamei no PHP esse SPL autoload register. O que significa isso daqui? Então, eu estou registrando uma função de autoload. O que é uma função de autoload? É uma função que carrega uma classe. Como assim carrega uma classe? Bom, vai ser passado por parâmetro para essa função o nome de uma classe e ela tem que incluir o arquivo da classe. É isso. Se ela incluir o arquivo da classe, vai estar tudo certo. A classe vai estar carregada. Então, eu pego o nome da classe, vai ser o nome completo, né? Então, por exemplo, aqui ó, é Framework de aplicação, é o nome completo de uma classe. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou substituir o contra barra por barra. Isso é importante porque depende do Windows Linux, pode ser que tenha Ctrl barra aí no meio do negócio, então aí eu deixo tudo com barra. Aí, tem 3 locais possíveis onde as classes estão armazenadas, né? Ou elas vão estar armazenadas na pasta framework, e aí significa que é uma classe do meu framework. Ou dentro da pasta MVC controlador ou modelo. Então, eu só tenho essas 3 pastas. Não tem problema de ter subpastas dentro delas. Essas são as 3 pastas raízes. Então, controlador, modelo e framework. Que, dependendo do namespace, ou seja, né, aqui, ó, namespace framework, eu sei aonde eu vou procurar, né? Então, se o nome da classe inicia com framework, eu vou procurar nessa pasta aqui, ó. Se não, se o nome da classe inicia com teste, tem aqui teste também, é verdade. Eu vou procurar nessa pasta aqui, ó, teste. Se não, se tudo der errado, eu vou procurar dentro dessa pasta MVC. Que aqui, ó, lembrando que, por exemplo, esse controlador aqui, ó, namespace, controlador, então vai estar dentro da pasta MVC controlador. Então, eu faço um require once, aqui tem a constante, né, o caminho completo até a pasta framework, nome da classe, .php. Dentro desse nome da classe, pode ter, por exemplo, subclasses, né? Então, aí ele conseguiria pegar uma pasta dentro da outra. A mesma coisa aqui com a teste, mas perceba que eu tiro da teste o comecinho, eu pego uma substring, eu tiro 6 caracteres, eu tiro exatamente esses 6 aqui, ó, teste, porque eu já vou estar dentro da pasta teste, né? Então aí vai estar escrito, por exemplo, teste funcional, né? Então aí eu vou ter que entrar dentro da pasta funcional, eu já estou na pasta teste. E no final é MVC barra controlador barra o nome da classe, ou se não MVC barra modelo barra o nome da classe. Então com isso daqui, o PHP chama sozinho essa classe sempre que eu tentar usar uma classe que ainda não foi carregada. Então é isso que o carregador faz. E depois que eu incluo esse arquivo, eu posso usar minhas classes tranquilamente, passando o nome completo ou fazendo aquele use, e aí eu coloco aqui o nome completo também da classe. Para rodar o nosso framework, eu tenho que começar com aplicação. Então, essa é a nossa primeira classe, que é rodada. Eu crio um novo objeto e mando executar. Então, vamos ver a classe aplicação. A classe aplicação, ó, ela tem só isso aqui de linhas, é bem pequenininha, né? Ela tem o roteador. Roteador é a classe que
fala para qual rota chegou, né? Ou seja, chegou uma requisição HTTP, ela tem que olhar o quê? Tem que olhar qual é o caminho e qual é o método HTTP, e assim eu procuro lá no meu arquivo de rotas e depois eu crio um objeto do controlador e chamo o método. Então é isso daí. Basicamente é isso daí que essa classe aplicação faz e o roteador ajuda ela a fazer isso daí. No construtor, primeira coisa que eu tenho que fazer, iniciar a sessão. Então eu sempre inicio a sessão. Vocês já viram nas aulas para que serve a sessão, né? Para guardar informações aqui no servidor, informações de quem está logado, quem está acessando a aplicação, gera um cookie, manda lá para o navegador e etc. Vamos dar uma olhada. Ué, achei que dava para clicar ali. Aqui, ó. Então, iniciando a sessão, eu já mostrei como que essa classe funciona, todos esses métodos. Tirando esse modo teste aqui, eu te mostrei get, set, deletar, set flash, get flash e o iniciar sessão. Então, se vocês não lembram, dê uma olhada lá de como que é a lógica da sessão. E eu tive que fazer tudo isso porque eu criei também a lógica da sessão flash, que seria uma sessão que dura só uma requisição e depois ela é deletada. Então, você cria em uma requisição, usa na seguinte e já é deletada. Aí eu crio um objeto roteador. Vamos dar uma olhada no objeto roteador. O objeto roteador, o que ele faz? Carrega o meu arquivo de rotas. Então, esse carregar rotas, essa função privada aqui, que faz o quê? Ó? Faz um require. Então, olha só, a gente tinha visto como incluir outros arquivos, por exemplo, aqui, né, fora de uma classe. Agora eu estou incluindo um arquivo dentro de um método. O que isso significa? É como se eu pegasse aquele código que está nesse arquivo e colasse aqui. É isso. Que é o meu arquivo de rotas. Então, só para lembrar como que é o arquivo de rotas, o arquivo de rotas é assim, rotas igual, aí aqui tem uma tabela, um hash, dicionário, vetor, sei lá. Então, rotas igual a vetor. Então, era como se eu colasse aqui esse código. Então, agora eu tenho uma variável rotas aqui, dentro do meu método carregar rotas. Eu tenho essa variável rotas, que tem todas as rotas que vocês definem, né, na hora de criar a aplicação. E aí eu vou passar uma por uma. Chave valor. Lembrando, o que é a chave valor das rotas? A chave é o caminho e o valor é esse daqui, que vai ter os get, set, post, quer dizer, get, post, todos os métodos lá que a gente usa, delete, patch e acho que era isso, né? Get, post, delete, patch. Acho que era. Beleza. Para cada uma dessas rotas, que ali está só em uma string, eu vou ter que colocar mais algumas informações úteis. Então, eu vou chamar esse gerar rota regex. Eu passo o meu vetor e a chave, que é de qual que eu estou gerando agora. Então, está aqui, gerar rota regex. Né? Então, eu estou passando o vetor, estou passando o vetor por referência, porque eu vou editar o vetor. E depois aqui eu retorno esse vetor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou editando esse vetor aqui. Eu só vou incluir mais algumas informações que eu preciso, que é essa informação que é uma expressão regular que vai me servir para que essa expressão regular? Algumas rotas vão ter expressão regular. E se depois, quando eu for ver qual é a rota que está chegando, por exemplo, alguém está acessando barra produtos, alguma coisa assim, eu posso comparar essa rota que está chegando com aquela expressão regular, para saber se bateu ou não bateu. Só que não é para toda rota que eu vou precisar usar uma expressão regular. Por quê? Acho que vocês também já viram aqui na disciplina, pelo menos o básico de expressão regular. Né? Expressão regular a gente usa quando quer procurar alguma coisa no meio de um texto. Mas a gente não está procurando uma string exata, né? Tipo uma palavra exata no meio do texto. Porque se for para procurar uma palavra exata, eu não preciso de expressão regular. Eu posso usar a busca normal, que vocês já viram, esse strpos, né, que a gente usava. Mas se eu quiser fazer uma busca no meio do texto, por exemplo, assim, eu quero buscar um número que tenha 3 dígitos.
mas pode ser qualquer 3 dígitos, né? Então, vai desde o 100 até o 999. Então, para isso, eu quero um número de 3 dígitos, mas sem falar exatamente qual dígito que eu quero. Qual que é? Eu quero o número 100? Não, pode ser qualquer número. Então, para isso, eu uso uma expressão regular, né? E a gente vai usar a expressão regular para, por exemplo, se eu acessasse barra produtos barra 1. Esse 1 é o ID do produto, lembra? Quando eu estou acessando barra produtos barra 2, estou acessando o produto com o ID 2. Então, esse 1, esse 2, ele varia. Tanto é que na hora da gente escrever a nossa rota, vou abrir aqui da outra aplicação que tem isso, está aqui, ó, a gente estava usando a padronização REST, né? Então é contatos barra ponto de interrogação. Aqui pode vir qualquer coisa que o usuário digitar. No caso, vai vir um ID, né? Então, se eu quiser ver o contato, atualizar o contato ou deletar o contato. Então, pode ser o contato 1, 2, 3. Então, para essa situação, eu não vou poder comparar exata a string que vem, né? Por exemplo, para esse eu posso comparar exato. Veio barra contatos e só isso. Então, é uma comparação com dois iguais, né? Duas strings, beleza, eu estou nessa rota. Mas para essa, eu vou ter que usar uma expressão regular para saber se veio barra contatos, barra alguma coisa. Então, para isso que eu uso a expressão regular nesse tipo de rota aqui. Então, eu estou passando cada uma das rotas e se a rota tiver um ponto de interrogação no meio dela, quer dizer que eu vou ter que usar a expressão regular para ela. E aqui é gerada a expressão regular. Então, vamos dar uma olhada aqui que faz. Nossa, tanto tempo que eu fiz aqui que eu já fiz isso que eu nem lembro. Então, vamos lá. Eu vou usar primeiro essa função breakcode. Vamos relembrar que eu já também não lembro o que a função breakcode faz. Beleza, já olhei lá a documentação, fiz um corte rápido aqui e já entendi tudo o que está acontecendo. É o seguinte, eu vou ter que criar uma expressão regular. A partir, vamos abrir outra rota. A partir disso daqui, ó, vou ter que criar uma expressão regular. Então, eu vou ter que transformar isso em uma expressão regular. Em qual expressão regular que eu tenho que transformar isso daqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que transformar em barra contatos, barra, e aí eu vou ter que tirar esse ponto de interrogação daqui e vou ter que colocar um código na expressão regular que equivale a aceito qualquer coisa. Só que quase qualquer coisa. Por quê? Porque a pessoa pode escrever quase qualquer coisa aqui, ó. Pode escrever isso aqui. Ela só não pode escrever uma barra, porque a barra vai servir para separar para a próxima coisa que ela vai escrever, né? Já que isso daqui é uma URL. Então, eu posso ter qualquer valor nesse ponto de interrogação, menos uma barra. Então, por isso que aqui eu coloquei esse código aqui. Então, é como se ficasse assim, ó. Esse código, os parênteses servem só para agrupar, não vai ter efeito nenhum aqui na hora de usar a expressão para saber se bateu ou não bateu. Vai ser usado para outra coisa. Então, ignora os parênteses. É como se, por enquanto, não tivesse o parênteses. E aí, os colchetes, só para lembrar, significa que, e dentro dos colchetes, eu posso ter várias opções. Então, o colchete significa um caractere, só que qual o caractere que eu estou esperando? Aí, dentro dos colchetes, eu vou falar quais as opções, né? Porque eu posso ter números, posso ter letras, posso ter qualquer coisa. Então, são muitas opções e vai ser tudo aqui dentro. Então, os caracteres, o colchete significa um caractere. E aí, aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu coloquei basicamente a regra assim, é qualquer coisa menos a barra, ou seja, essa barrinha aqui. Então, esse daqui é um não, esse daqui é um caractere que escapa, esse daqui é a barra. Então, qualquer coisa menos a barra. Lembrando que, então, tudo isso daqui é um caractere, por isso que eu coloquei um mais, ou seja, vai ser um ou mais desses daqui. Então, o objetivo é transforme isso nisso. Só que não só isso. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu acho que está até certa a expressão regular. Mas pode ser que a pessoa, na hora de escrever, está certa porque tem sorte. Mas pode ser que, vamos supor, que o desenvolvedor, na hora de criar a rota dele, ele tenha colocado um ponto aqui. Essa é a rota do cara, ele quis criar desse jeito. Então, na hora de eu transformar, vai ficar com esse ponto aqui. E isso é um problema, porque apesar daqui o ponto significar só um ponto mesmo, não ter nada especial,
Na expressão regular, o ponto tem um significado especial, que também significa qualquer coisa. Então, eu não posso deixar esse ponto aqui na hora de transformar isso daqui de baixo para isso daqui de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escapar todos os caracteres especiais que têm um significado especial na expressão regular. Então, ele tem que virar isso daqui, ó. Porque aí, na expressão regular, vai saber que isso é só um ponto mesmo, não é o caractere especial que aceita qualquer caractere no lugar desse ponto. Então, é basicamente isso daqui que eu expliquei que aquela função faz. Deixa eu mostrar lá. Aquela função faz o seguinte, primeira coisa, esse pregCoach, ele escapa todos os caracteres especiais que estão aqui. Então, eu estou escapando. Lembrando que isso daqui é o URL. Escapei todos. E por que tem o segundo parâmetro? Caso eu queira escapar outros caracteres. Então, eu também quero escapar a barra, além de todos esses daqui. Então, eu adicionei mais esse para ser escapado. Aí, depois que já está tudo escapado, ou seja, não tem nenhum caractere especial de expressão regular aqui dentro, eu vou substituir o ponto de interrogação, que era esse ponto aqui, só que agora lembra que ele vai estar escapado, então eu vou substituir o contrabarra com o ponto de interrogação por isso, que significa qualquer coisa menos a barra em expressão regular. Aí depois que termina de fazer isso daqui, essa variável, corpo regex, vai ter a expressão regular bonitinha que faz bater com isso daqui. Ou seja, veio alguma URL na requisição HTTP, que é para onde o cara está querendo navegar. Então, com aquela expressão regular, eu consigo saber se bate com isso daqui. E o que eu faço? Crio uma nova chave, né, regex, e guardo lá a expressão regular. Então, é como se eu criasse uma nova chave aqui, chamada regex. Deixa eu ver se... Isso. E nessa chave eu guardasse aqui a expressão regular. É basicamente isso que fez. Então, foi editado essa chave aqui, colocado mais um valor para ela. Então, ela continua com todos esses daqui e tem mais esse, ó, o valor regex. Essa, por exemplo, não vai ter. Vai ser só as que têm o ponto de interrogação. E aí aqui eu ainda adiciono mais a última coisa que eu precisava para transformar numa expressão regular, que é colocar a barra no começo, barra no final. Isso significa que é uma expressão regular, né, essas duas barras aqui. E colocar o chapeuzinho, significa que é o começo, e o dólar significa que é o fim. Ou seja, ele vai ter que bater do começo ao fim, né, a string com essa expressão regular. Se eu não colocasse isso, ó, ele ia procurar no meio da string essa expressão. Eu não quero que ele procure no meio da string, eu quero que bata a string inteira. Por isso que eu tenho que colocar o começo e o fim. Essa deve ter sido a parte mais difícil aqui do framework, só porque expressão regular é algo chato de usar. Mas vocês já entenderam para que serve, então, esse método aqui. Ele serve para isso. Então, eu preparei vamos dizer assim, o arquivo de rotas. Só fiz isso aqui na classe roteador. Depois que eu preparei o arquivo de rotas, eu guardo aqui no atributo rotas aquele vetor já com o novo valor aqui, né, que seria o regex. É isso. Depois, eu tenho que descobrir qual que é a URL, a raiz relativa. A raiz relativa, eu pego a URL raiz, então isso aqui é aquela constante que a gente tem, né? Por exemplo, a URL raiz daqui, ó, é isso daqui, ó. Essa é a minha URL raiz, quer dizer, sem o localhost, né? É isso daqui, ó. /web3 /pp0. Só que eu quero, só para lembrar que a URL raiz, ó, cadê o arquivo de... Aqui, ó, é aqui, ó. Web3 /pp0, beleza. Só que eu estou tirando um caractere dela, ó. Então, sempre inicia com uma barra, sempre termina sem uma barra. Como ela tem essa barrinha aqui, eu quero remover essa barrinha aqui, por isso que eu fiz esse substring. Eu só arranco o finalzinho dela, mais nada. Então, beleza, criei aqui a raiz relativa. Pronto, foi instanciado o roteador. Foi instanciado a classe aplicação.
Então, tudo isso daí foi só para começar. Então, basicamente, só carreguei o arquivo de rotas. Aí, agora eu chamo o executar da minha aplicação. O executar da minha aplicação vai fazer o quê? Vai chamar o interpretar rota para saber se foi digitada uma rota válida. Porque se foi digitada uma rota válida, ele vai tentar chamar o controlador. Se não foi digitada uma rota válida, ó, vai ser impresso na tela rota não encontrada. A gente vai ver onde que é impresso isso daí. Então, vamos lá. Primeiro, tentar interpretar a rota. É esse método aqui. Então, eu vou chamar no roteador interpretar rota. E aqui, ó, e aí ele vai gerar um resultado no roteador. Se esse resultado for falso, nulo, sei lá, eu imprimo rota não encontrada e retorno falso. Então, é daí que vem esse texto, rota não encontrada. Foi impresso aqui. Aí, se eu encontrei, né, ele não entra no if e retorna true. Vamos dar uma olhada, então, no roteador, interpretar rota. Então, o roteador é a parte mais chata. Vamos interpretar a rota. Aqui, ó. Então, são 3 passos. Eu deixei aqui os comentários até para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Aqui tem um exemplo. Se eu estou acessando /pp/login da minha aplicação. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Pode ser que tenha parâmetros get na URL. Ou seja, pode ser que eu passe, né, por exemplo, aqui, produto 1. Então, eu passei um parâmetro get para o servidor, né? Foi enviado isso daqui junto com a URL. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou remover esses parâmetros da URL que acabou de chegar, porque eu não preciso deles para descobrir a rota. A rota, ela ignora os parâmetros que vêm, né? Então, eu posso até, para ficar mais fácil, imprimir aqui, né? Então, eu estou pegando esse request URI. O que é o request URI? Ó, o request URI é exatamente isso daqui, ó. É exatamente isso. Eu não dei um exit aqui, aí continuou rodando o programa. Dá um exit. Ó, menos o domínio, né? Então, esse é o request URI. É uma, é uma, eu já tenho no PHP, né? O PHP já pega isso automaticamente e é só eu usar esse $_server. Esse $_server, vou mostrar o que tem nele. Aqui, ó. Tem isso daqui, ó, no $_server. Um monte de coisas, por exemplo, onde que está instalado as coisas, onde está instalado MySQL, pasta temp, coisas aqui ó, que chegou da requisição HTTP, ó, host, tipo de conexão, o path aqui do meu computador, um monte de coisa, ó, coisas do servidor, qual software que está rodando. Mas o request method que a gente vai usar já já, ó, então foi uma requisição get. Então eu tenho todas essas informações aí. Maravilha. Então o que eu tenho que fazer? Remover daqui esse ponto de interrogação produto 1. Como que eu faço para remover? Ó? Eu vou voltando, eu procuro um ponto de interrogação, né? Porque é isso que separa o caminho das informações get. Se eu encontrar o ponto de interrogação, eu retorno uma substring que remove tudo que vem, inclusive o ponto de interrogação. Se eu não encontrar nada, eu não mudo nada e retorno. Então, agora aqui, ó, se eu imprimir, ele vai estar, imprimir aqui, ele vai estar sem os parâmetros. Então, ó, agora ele está sem o que veio depois do ponto de interrogação. Tá, mas agora eu preciso fazer mais uma coisa. Eu preciso remover a URL raiz. Porque apesar do usuário ter que digitar aqui o URL raiz para acessar a minha aplicação, né, tem que digitar web3 app0, dentro da minha aplicação eu vou tratar dos endereços tudo relativo, né? Eu não preciso ficar, por exemplo, aqui no arquivo de rotas, toda hora escrevendo, tipo, barra web3, barra pp0, barra. Eu não preciso ficar escrevendo toda hora isso, é uma chatice. Então, todos esses
caminhos são relativos. Então, eu tenho que arrancar a URL raiz daqui, para depois comparar com esses daqui, né? Então, é isso que eu faço, ó. Remover URL raiz. Aí está aqui de novo. Ó. Eu já sei, eu já tenho aqui, né, qual é a URL raiz, que é aquela que eu guardei aqui, ó, raiz relativa, sem a última barrinha. Por que eu guardei, então, sem a última barrinha? Porque eu vou remover tudo menos a última barrinha. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar com essa barrinha aqui. Por isso que eu tirei ela. Então, substring de novo, removi ela. Ó. E aí, vamos mostrar aqui, né? Caminho rota, para mostrar agora removido. Ó. Agora ficou só isso daqui. Ó. Então, ó, ele fez a requisição para isso daqui e eu fui cortando ela. Fui cortando as partes para ficar só o que me interessa. Agora, eu já tenho tudo que eu preciso, que é isso daqui, para descobrir qual é a rota. Aqui nessa aplicação só tem o zero, né? Então, ó, a rota é barra. E o que eu vou fazer com essa rota? Agora sim, eu vou chamar esse recuperar rota, que é dar uma olhada, vou dar uma olhada no arquivo de rotas que eu carreguei, lembra? E vejo se alguma bate. Então, ó, o recuperar rota, está aqui, ó. Recuperar rota. Existe a rota estática. Então, a primeira coisa que eu faço é essa comparação com igual a igual. Eu vou comparando, ó, se bateu. Se bateu exato, né? Então, eu não vou comparar essas daqui, porque essas daqui eu vou usar o regex. Então, eu vou comparar todas essas outras. Bateu exato, bateu alguma dessas aqui exato, essa também não, porque tem regex. Se existe rota estática, né? Então, eu só estou olhando aqui se bateu exatamente. Eu vou chamar o recuperar rota estática. Se não existe, eu vou tentar recuperar a rota dinâmica. A rota dinâmica é a que tem o ponto de interrogação. Então, como que eu recupero a rota estática? É o mais simples. A própria rota já vai ser a chave. Ó. A própria rota já vai ser a chave aqui. Então, eu só chamo disrots, passando ela como chave, e recuperei o quê? Recuperei o que tem aqui dentro. Né? Pode ter várias ainda, vamos dizer assim, sub-rotas aqui dentro. Pode ter por get, por post, por delete. E agora, o que eu vou ter que fazer? Agora, eu vou ter que olhar o método HTTP que veio na requisição. Então, ó, recuperar rota por método HTTP passando a rota. O que é isso daqui? É esse vetor aqui. Então, eu estou passando esse vetor para esse recuperar rota por método HTTP. Então, vamos lá. Peguei desse $server qual que é. Só vai estar ou get ou post. Só vai ter esses dois aqui. Né? Então, eu pego aqui, ou get ou post. Aí eu vejo, se o que veio for post e se veio por post aquele campo escondido que a gente usava, $_método, então a requisição não vai mais ser post para efeitos do meu framework. A requisição vai ser o valor que veio nesse campo escondido. Lembra que a gente colocava nesse campo escondido delete, patch, para simular uma rota delete com o verbo delete, com o verbo patch? Então, é assim que eu simulo. Então, o valor que está nesse campo vai ser o valor do método HTTP. Mas, se não for um post, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Então, está aqui o método da requisição. Agora, eu vou ter que olhar se aqui dentro tem a chave com esse nome. Então, por exemplo, aqui tem a chave get. Então, se existe essa chave, retorna. Vai retornar o quê? Vai retornar esse valor aqui. Ó. Então, nome do controlador, jogo da velha, nome do método. Se não, vai retornar um falso. Então, aí voltando para cá, ele vai me retornar a rota string, que é o controlador, né? Aqui está já o exemplo, com o método. Se essa rota string não for falsa, né? For verdadeira, eu crio esse objeto rota. Senão, eu retorno um outro falso. Vamos dar uma olhada o que é esse objeto rota. O objeto rota, ele não faz nada, vamos dizer assim. Ele serve só para... Poderia ser um vetor, mas eu quis aqui deixar como classe. É uma classe que
guarda qual é o controlador, qual é o método e qual é o parâmetro que eu tenho que passar para esse controlador na hora que eu chamo ele. Então, eu estou passando aqui só a rota string, então eu estou passando só isso daqui, ó, rota string. Então, lembra que o hashtag divide o nome do controlador com o nome do método, então eu separo em duas. O nome do controlador é o primeiro, o nome do método é o segundo, e aqui os parâmetros, que não foram passados nenhum parâmetro até agora. Então, criei aqui o objeto rota, e ele vai me retornar desse recuperar rota estática. E ele vai me retornar para cá, e ele vai retornar para o interpretar rota, aqui, ó, e vai guardar em resultado. Então, esse é o resultado final. E aí, depois eu tenho um get resultado aqui, para saber se encontrou ou não a rota. Tá, a gente viu tudo isso acontecendo para a rota estática. Agora a gente vai ver se for uma rota dinâmica. Se for uma rota dinâmica, o recuperar rota vai ver que não é a estática e vai tentar recuperar a dinâmica. Aí aqui, em tentar recuperar a rota dinâmica, então ele vai passar por cada uma das rotas e vai tentar aplicar o regex. Como que ele tenta aplicar o regex? Primeira coisa, ele tem que ver se existe o regex. Então, porque ele está indo rota por rota e está vendo se foi gerado o regex para ela. Se foi gerado, ele tenta aplicar o regex na rota. E esse método aqui, pragmatch, guarda o resultado aqui. Então, ele não retorna, né, o resultado. Ele guarda em um dos parâmetros. Então, esse parâmetro aqui tem o resultado desse método pragmatch. Então, por isso eu olho aqui. Se o resultado não for vazio, quer dizer que deu certo. Por que não for vazio? Porque o resultado do regex é um vetor com tudo que ele encontrou. Então, por exemplo, no 0, ele vai ter encontrado, ele vai bater com a string inteira. E na posição 1, ele vai pegar o que eu agrupei. Então, agora a gente tem que relembrar uma coisinha lá do regex. Cadê o regex? Aqui, ó. Lembra que eu coloquei esse parênteses, que eu falei que na hora lá não ia servir para nada? Então, ele vai servir agora. Por quê? Porque se no meio do regex eu coloco alguma coisa entre parênteses, na hora que o regex bater, ele vai, vamos dizer, extrair essa informação dentro dos parênteses para mim, para facilitar a minha vida. Então, para isso que serve aqueles parênteses, porque eu coloquei os parênteses bem aqui, no que estava no interrogação, e a pessoa podia digitar qualquer coisa. Então, aí, ele vem como a posição 1 aqui da resposta, aquilo que eu coloquei entre parênteses. Então, a resposta já me dá que sim, que bateu, né? Mas isso daqui não interessa para mim. O que interessa é que bateu, e o que interessa é que na posição 1 eu já tenho o parâmetro. Por que eu preciso desse parâmetro? Vamos lembrar agora também. Quando eu tenho aqui essa rota, contatos, barra, vamos supor, o ID, 1, contatos, barra 1. Tem que lembrar que esse 1 vai ser passado para esse método, por parâmetro. Lembram disso? No método mostrar, atualizar, destruir, vamos dar uma olhada aqui, ó. Controlador. Ó, o método mostrar recebe um parâmetro. O editar também, e o atualizar também, né? Destruir também. Então, eu preciso extrair essa informação, então está aqui, ó, essa informação, para depois passar lá para o método que eu vou chamar. Então, se entrou aqui, eu vou retornar, recuperar rota dinâmica, passando o resultado e a rota. Então, vamos lá, recuperar rota dinâmica. O que eu tenho que fazer? Ele já bateu, né? Por exemplo, ele bateu com esse daqui. Maravilha. Mas eu ainda preciso ver se veio o método certo. Get, patch, delete. Vamos supor que tenha vindo um post. Ele não vai encontrar a rota se tiver vindo um post. Então, ele tem que ver qual desses que veio. Então, esse recuperar por método HTTP a gente já viu. Ele retorna a rota ou retorna falso se não existir. Depois que retornou a rota, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que remover aqui o primeiro elemento do regex resultado, que era isso daqui. Ó. Esse é o primeiro elemento. Eu não preciso dele para nada.
eu só vou precisar dos outros. Ó. Eu posso ter vários parâmetros, lembra? Eu posso ter, vamos supor assim, produtos, /1, barra vender, /2. Então, esse 2 aí já vai ser uma outra coisa. Então, eu posso ter vários aqui que ele vai encontrar. Cada um que ele encontrar vai ser um novo elemento do vetor. Então, vai ter a posição 1, 2, 3, 4, tantos que ele encontrar lá. E o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso daqui, porque eu vou passar isso daqui, que nem a gente viu, para cá. E eu tenho que passar quantos parâmetros tiver na URL, eu tenho que passar para cá. Por isso que eu guardei aqui. Então, eu removo esse primeiro e agora eu criei uma rota passando essas informações que vieram por get. Não vieram por get, vieram no meio da rota, né? Tipo, a informação que vem por get seria essa daqui, né? Por exemplo, produto igual a 1. E isso daqui vem por get. Ó. Aí lá no PHP, o $_get já pega isso automaticamente, não precisa fazer nada. Agora, se eu escrever assim, produtos, /1, qualquer coisa, né? Por exemplo, editar. Isso daqui não vem no $_get. Por quê? Porque o PHP só pega o que vem depois da interrogação, né? Como parâmetro get, que é o correto, que é assim que a gente passa parâmetro via get no HTTP. Isso daqui é só uma forma de deixar a URL mais bonita. Só que quem faz isso daqui é o framework, tudo no braço, do jeito que vocês estão vendo agora. Então, esse 1 aqui que eu vou ter que passar lá para o método do controlador. Então, na hora de criar a rota, eu passo a rota string, da mesma forma que eu passava para rota estática, só que agora eu passo uma coisa a mais, que são os parâmetros. Na outra rota, na rota estática, não tinha parâmetros. Então, ó, na rota estática, ó, não tinha, aqui não tinha. Só que nessas daqui vão ter. E isso daqui vai ser passado para esse método. Ó, e isso daqui vai ser passado para esse método. Então, por isso que eu passei o regex resultado aqui, que tem exatamente, inclusive na ordem certinha, esses parâmetros. Então, aí eu criei a rota e aí acabou essa classe aqui. Então, esse getResultado tem o resultado final, vai ser falso se ele não encontrou nada. Depois do interpretar a rota, ele volta para cá para saber se encontrou. Se encontrou, ele vai rodar o controlador. Então, ele tem que rodar aqui, executar controlador, vai fazer o quê? Vai chamar o nosso controlador aqui do MVC. É ele que chama o controlador do MVC. Como que eu faço para chamar o controlador do MVC? Bom, nesse getResultado aqui do meu roteador, eu tenho o quê? Vamos lembrar, eu tenho essa classe rota, que tem controlador, método, já tem o nome do controlador, o nome do método e parâmetros, se tiver algum parâmetro para passar para ele. Então, como que eu faço? Aqui eu chamei de rota, né, esse resultado. Então, getControlador é o controlador nome. E olha só o que o PHP me deixa fazer. Tem várias formas de fazer isso no PHP. Uma delas é o seguinte, eu chamo new e passo uma string. Essa string tem que ser o nome da classe. Então, como aqui está o nome do controlador, e só para lembrar que lá nas rotas a gente coloca o nome completo, então, assim eu consigo instanciar o objeto. Então, esse new aqui, né, vamos supor que fosse essa rota aqui, vai ser new, controlador, contato, controlador. Então, estou criando essa classe. Agora, então, eu criei um objeto da classe. Ó. Agora, eu preciso chamar um método dessa classe. Isso daqui que eu estou fazendo nesse método aqui, chama, tem dois nomes. Pode ser chamado de reflexão, ou seja, é quando eu estou, vamos supor, criando um objeto, mas eu não sei de qual classe é. Depende do que o cara digitou. O que o cara digitou já vai ser o nome da classe, vamos supor. Ou senão eu estou chamando um método, mas eu não sei qual método eu estou chamando. É o que está escrito na string, é o método que vai ser chamado. Então, isso também pode ser chamado de metaprogramação. Né? E isso é bastante comum nos frameworks, metaprogramação. Então, aqui eu instanciei o objeto, e aqui eu vou descobrir qual método eu tenho que chamar.
Para descobrir qual método tem que chamar, eu crio esse vetor com o objeto e o nome do método. Tem que ser assim porque no PHP é assim. E aí eu tenho que chamar esse call user function array. Esse método faz o quê? Eu passo aqui como primeiro parâmetro isso daqui. Então, o PHP vai pegar esse objeto e chamar dele o método que tem essa string, passando esses parâmetros. É isso que o PHP vai fazer. Então, esse método faz isso. E como pode ser que não exista, né, esse método, vai que você aqui escreveu tipo um 2 aqui, inclusive pode ser que a classe não exista, né? Pode ter um 2 aqui no meio, a classe não existe, vai dar um erro no final das contas. Eu coloquei só para pegar aqui o erro, né, mas nem precisava, né, pegar... não, tô falando errado. Se der esse erro, ele vai explodir e vai aparecer na tela que deu um erro. Aqui no try catch, eu estou pegando um outro tipo de erro, que é um erro de redirecionamento, que a gente vai ver mais para frente como que ele funciona, essa classe aqui. Então, por enquanto, é só isso. Então, nesse vídeo, o que a gente viu? A gente viu a classe de aplicação e a classe de roteador. Não precisam se assustar, porque, nossa, ainda falta um monte de classe. Mas essas daqui são as classes umas das mais pesadas. Né? As classes de teste também tem algumas coisinhas chatas. Mas a maioria dessas classes do framework são muito simples. Essas que são as mais pesadas, que fazem basicamente o quê? Consegue fazer a ponte entre a requisição HTTP, transforma isso numa rota que o usuário, que vocês como desenvolvedores criaram aqui, e essa rota vai ter que ser transformada num objeto do controlador, que vou ter que rodar um método desse controlador. Então, esse código aqui que vocês viram faz isso. É esse o papel dele. Aí, a partir daqui, todo o código que vai ser rodado, basicamente, vai ser o código de vocês, aqui no controlador. É claro que ainda depois, para chamar a visão, tem mais um pouquinho de código. Mas, por enquanto, é isso. Aí, no próximo vídeo, a gente continua vendo as classes aqui do framework. Vou ir mostrando nessa ordem, né? Como se uma requisição chegasse e por todos os lugares que ela passa até voltar para o navegador a resposta. A gente vai ver então todo esse caminho. Então, no próximo vídeo eu continuo explicando. Até mais.